Gerir a avalanche diária de e-mails. O número de e-mails com que somos recebidos quando decidimos abrir a caixa de e-mail num dia de trabalho é, em muitos casos, absurdo. Atualmente envia-se um e-mail, depois envia-se uma mensagem a dizer que se enviou um e-mail. Na ausência de resposta, em 5 minutos, envia-se um WhatsApp a dizer que se enviou um e-mail e uma mensagem. E depois de se ver marcada como lida a mensagem do WhatsApp e mesmo assim não obter resposta em 30 segundos, liga-se à pessoa. E como tal, esse fluxo durante o dia também não para. Ele torna-se apto a estressar de imediato o profissional mais tranquilo. Meios de comunicação variados, ótimo, nada contra. Agora, que isto implica uma gestão rigorosa de todas as informações e expectativas, de imposição de regras para que clientes, colegas, superiores e hierárquicos não se tornem abusivos ou intrusivos até, do género "porquê é que não me respondeu?" Lá, isso implica. A pressão arterial começa a subir e a sensação de que se está a ficar assoberbado toma lugar. Sendo certo que a maioria de nós gosta de checar os e-mails à primeira hora da manhã, diria que estão reunidas as condições para começar um dia bem estressado. Para que isto não aconteça, é importante definir regras para que as pessoas que se relacionam connosco, designadamente em contexto profissional, mas é igualmente importante definirmos regras para nós próprios. Sim, não querendo apurar responsáveis, mas já apurando, a verdade é que podemos ser muitas vezes nós os responsáveis não só pela intrusão dos outros, como pela forma como nós próprios gerimos a situação. Por isso, implementar hábitos e regras vai certamente ajudar não só a gerir muito melhor o tempo que dedicamos aos e-mails, como a controlar melhor o stress que eles tantas vezes nos provocam. Vamos lá então ver o que é possível fazer para lidar com a avalanche diária de e-mails que recebemos. Vamos lá. Tempo para dedicar aos e-mails. Caixa aberta do e-mail no computador o dia todo é o maior erro. A menos que o seu trabalho consista exclusivamente na recepção e resposta a e-mails, o que é perfeitamente possível, atenção, a menos que se trate dessa realidade, ter a caixa de e-mail aberta todo o dia no desktop do computador é algo impensável. Tente definir na sua agenda qual a hora ou quais as horas em que vai consultar a sua caixa de e-mail. Por exemplo, não consegue ou não pode começar o seu dia de trabalho sem ver a caixa de e-mail? Ok. Então, faça isso assim que abre o computador. Mas uma vez concluído esse trabalho, feche a caixa de e-mail e dedique-se a fazer tudo o resto que tem para fazer. Não é só minimizar a caixa do e-mail e continuar a surgir aqueles pop-ups de cada e-mail que chega, muito menos com sinalização sonora, mas é fechar a caixa do e-mail e fazer o restante trabalho que há para fazer. Se depois do almoço ou ao final do dia precisar de voltar à sua caixa de e-mail, faça. Tudo depende da atividade de cada um. Quando sugiro que defina na sua agenda qual a hora ou quais as horas em que vai consultar a sua caixa de e-mail, refiro-me mesmo a estabelecer blocos de tempo para responder a e-mails. É importante inserir no seu planeamento diário um tempo para os e-mails, seja ao início, seja no meio ou no final do dia. Aquilo que melhor funcionar para si. Claro que há dias em que estamos à espera do envio de documentos e temos de estar atentos ao e-mail. Não há mal nenhum nisso. O que devemos é esforçar-nos por evitar que seja a ordem de entrada dos assuntos na nossa caixa de e-mail a determinar a nossa ordem de trabalhos ou a alterar sem motivo as nossas prioridades. E se são daquelas pessoas que acham que os clientes morrem se não responderem em 2 minutos, ou têm clientes que começam a desfalecer quando não lhes respondem, podem sempre configurar respostas automáticas a informar a que horas vêm as caixas de e-mail. E isto acalmará a ansiedade da maioria, creio eu. Um segundo ponto será fazer triagem. Fazer uma triagem dos e-mails. Se puder delegar esta tarefa na sua secretária ou no staff de apoio, melhor. Se não puder, antes de começar a responder aos e-mails, limpe e arquive os que não são para trabalhar. Pode chegar à sua caixa de e-mail e ter 70 e-mails. Mas se 40 forem publicidade ou assuntos em que apenas precisa ter conhecimento, afinal já só tem 30 que requerem de facto a sua dedicação. E isto
faz com que a sua ansiedade reduza. Depois de fazer essa triagem, há que priorizar, isto é, saber definir qual a ordem de prioridade pela qual aqueles assuntos que acabaram de chegar à sua caixa de e-mail vão entrar na sua agenda ou na sua to-do list que tem para aquele dia. O que não pode suceder é ser a hierarquia ou o volume de e-mails a ditar as suas prioridades diárias ou a sua lista de tarefas diária. Nem pensar. Depois de feita a triagem, estabelecer uma priorização e a ordem pela qual tratarão dos assuntos a que respeitam os e-mails e seguir o vosso planeamento tranquilos, definindo, naquele dia ou noutros, o tempo em que estarão dedicados ao assunto que consta daquele e-mail. Verbalizar. Vá lá, por favor. Se estão todos no escritório, se até estão em salas ao lado uma da outra, verbalizem as questões, vão ter com o colega e, se ele puder, falem com ele. Isto permite reduzir o número de e-mails desnecessários entre colegas. Escusamos de nos andar a estressar uns aos outros, a colocar mais número na caixa de e-mail, que para a maioria causa ansiedade. Uma coisa é colocar um colega em conhecimento no e-mail que enviamos ao cliente e do qual ele deve ter esse conhecimento. Outra coisa completamente diferente é enviar um e-mail para pedir ajuda para qualquer coisa rápida. Neste último caso, é muito mais prático ir ao gabinete do lado ou ligar ao colega e, se ele puder ser interrompido, esclarecer logo a questão. Evitem enviar um e-mail a quem está a 7 metros de distância da vossa secretária. Outro passo importante será ter regras claras com colegas e clientes. Para todos devem existir regras claras de interação. E caso o cliente tenha enviado um e-mail que não é minimamente urgente e vocês estejam concentrados noutra tarefa que é prioritária, numa reunião ou o que seja mais importante, não vão atender a chamada, não vão atender a SMS que diz que já enviou um e-mail e que já ligou e que já isso tudo. Claro que isto implica educar os clientes e os colegas desde o início da vossa relação. E este é um tema que eu gosto particularmente, esta questão de educar o cliente. Talvez dediquemos num próximo programa. Mas uma coisa eu garanto, se as regras forem claras desde o princípio, não perderão nenhum cliente por não lhe responder de imediato a um e-mail não urgente, porque ele vos conhece. E sabe que vocês são diligentes. E que se não estão a responder é porque não podem. E estão certos de que o farão assim que for possível, porque conhecem o vosso rigor e o vosso empenho. Também não vão ficar... não há nenhum colega que vai ficar chateado convosco, porque, nesta mesma linha, eles conhecem a vossa forma de trabalhar e sabem que vocês responderão logo que vos for possível fazê-lo. A esta última sugestão sobre a gestão da quantidade de e-mails que nos entra diariamente na caixa de e-mail, eu chamei na cama não. Sabemos que os e-mails vão connosco para todo lado, mas esforcem-se para que ver a caixa de e-mail não seja a última coisa que fazem antes de dormir, nem a primeira que fazem ao acordar. Como se fosse preciso explicar porquê, mas ainda assim eu vou fazê-lo. Porque se ao deitar se deparam com um assunto urgente que têm que resolver na manhã seguinte, eles vão continuar a ser assuntos para resolver na manhã seguinte, com a diferença de que vocês na manhã seguinte vão estar uns cacos porque não dormiram a pensar no assunto. E também uma péssima ideia ao acordar, porque o vosso corpo precisa acordar, começar a mover-se, precisa de se alimentar para começar a gerar energia. E se lhe dá um choque de stress, ainda com a cabeça na almofada, isso pura e simplesmente não é saudável. Saber gerir este sorvedor de tempo e fonte de stress, que são os e-mails atualmente, é imprescindível para se manter equilibrado e conseguir focar-se e estar concentrado no que é verdadeiramente prioritário. A partir de maio passaremos a contar também com a presença de convidados muito especiais e já na próxima semana falaremos da rotatividade nas empresas e na retenção de talento. Não perca! E como não podia deixar de ser, e agora, se tivesse de dar um primeiro passo sobre este tema da gestão de e-mails, qual seria?